crianças, vamos iniciarmos nossas revisões, né, referente ao LV3, o LV4, terceiro e quarto bimestre. Na abertura eu deixo aqui uma mensagem que os livros, pense que são como portas encantadas, que nos levam a lindas terras onde moram anões e fadas, né? Uma mensagem de reflexão. E agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo de abertura que fala sobre as fábulas, né? Nós temos a lebre e a tartaruga, na abertura do nosso capítulo do nosso livro. Nós temos uma moral aí onde a lebre, ela não a lebre ela não valorizou a tartaruga, né? Ela meio que brincou enquanto a tartaruga se esforçou e conseguiu ultrapassá-la, né? Vencer a corrida por todo o seu esforço. Temos uma definição agora de fábula, que é uma história curta que tem como característica a existência de animais ou objetos que se comportam como humano, né? Ela busca expressar valores, verdades ou percepções a respeito de determinado contexto do mundo, de forma engraçada ou crítica, sempre deixando uma lição no final, né? Tem uma moral, a história, as fábulas sempre têm um ensinamento, né? Ela nos traz ensinamento, como objetos, como animais que se comportam como humanos e que nos deixam um ensinamento. Nós vamos trabalhar agora com a acentuação, onde na acentuação nós estamos também focando a parte de sílaba tônica, né? Quando se fala em sílaba tônica na classificação, vocês estudaram, nós estudamos, né, que as sílabas tônicas, elas são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítonas, que as palavras classificadas como oxítonas, a sílaba mais forte, ela fica no final da sílaba, é a última sílaba, né? A paroxítona, a sílaba mais forte, é a penúltima, e proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Na língua portuguesa, as palavras com duas ou mais sílabas apresentam uma sílaba que se sobressai, né, que se destaca, né, por ser pronunciada com mais força, né? Para essas sílabas nós chamamos de sílaba tônica. As palavras boca, pronuncie, né, boca, mordida, surdo e resposta. Nós temos aqui a palavra boca. Todas as 4 palavras, elas têm como sílaba tônica, sílaba mais forte, a penúltima. Então, nós classificamos como paroxítona. Paroxítona são as palavras onde a sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Aqui nós temos a palavra resposta, né? Vamos começar aqui por boca. Boca, mordida, susto e resposta. Então, todas as 4 sílabas têm como sílaba mais forte a penúltima sílaba, então elas são paroxítonas, certo? Nós temos agora aqui um corvo, né, e a raposa. Em algumas situações, o acento agudo é usado na sílaba tônica para marcar o som da vogal, né, das vogais. Pode também ser usada em palavras monossílabas para indicar que aquela vogal tem um som aberto, né? Então, vamos ver, prestar atenção aqui em algumas palavras. Então, a raposa e o corvo vivem no campo. A primeira frase. A segunda frase.
Apenas o corvo é uma ave, né? Nós temos dois animais aqui. Um é uma ave, que é o corvo, né? Esse aqui que tá de preto é uma ave, tem bico, né? Penas, então é uma ave. A raposa e o corvo vivem no campo. É a mesma letrinha, mas a letra E. Apenas o corvo é uma ave, está aqui trazendo um acento, né? Um acento agudo. Esse acento aqui está indicando que a vogal tem um som aberto, certo? Então vamos ter a oportunidade de ver outras palavras aqui. Nós temos o sabiá, pétala, saída, música, secretaria, império, cipó, saúde, café, xícara, binóculo e úmido. Nós temos palavras aqui com acento agudo, né? Existem palavras que produzem significado diferente quando usamos ou não o acento agudo. Então, assim, nós temos duas palavras aqui como um exemplo, como que elas têm significados diferentes, para você ver a importância do acento, né? Então, vamos ler aqui. Na primeira frase, nós temos: Brasília é a capital do meu país. Ó, o país vem aqui acompanhado de um acento agudo. Na próxima frase, nós já vamos falar não de um local, não já a escrita é a mesma, só que a palavrinha ela não vem com acento. Então, o significado da palavra, a forma de você pronunciar já é de outro jeito, de outra maneira. Meus pais e eu passeamos todos os domingos. Estão vendo aí a diferença e a importância da acentuação corretamente de uma palavra. De repente, você acentuando uma palavra que não tem acento, ela vai ter um sentido diferente na frase. Por isso que é importante você conhecer as regras, né, de acentuação gráfica, certo? Então, perceberam a diferença? Você consegue explicar o que significa a palavra destacada da primeira frase e da segunda, já que são sentidos diferentes, né? Um está falando em país, né? E outro está falando dos pais, né? Os membros da nossa família. O acento circunflexo, já falamos sobre o acento agudo das palavras com classificação de sílaba tônica, que nós vamos ver mais na frente também, algumas com mais detalhes, certo? Aqui nós trazemos 3 palavras com acento circunflexo, certo? Então, aqui, lâmpada, pêssego, estômago. Nesses exemplos, há acento gráfico sobre as vogais para indicar a pronúncia correta das palavras e o acento agudo, né? Então, o acento aí já também torna a palavra com um som diferente. Ele é utilizado para indicar um som fechado na vogal tônica, né? Na vogal forte, né? Na vogal mais forte. Assim como o caso, o acento agudo, há palavras que mudam o significado também. Do mesmo jeito que nós falamos que as palavras com acento agudo, que você quando acentua, quando uma palavra tem acento, você tem um significado e sem acento tem outro, nós também podemos ver essa diferença também e a importância da acentuação, do acento, nessas duas palavras que nós vamos ver agora. Metrô, vocês estão vendo que a palavra metrô aqui, o O vem acompanhado de um acento circunflexo. A escrita é a mesma de metro. A única diferença é que a palavra metro não tem acento, né? Nem acento agudo, nem tampouco acento circunflexo, que é o que nós estamos vendo agora, certo? Então, a primeira palavra,
primeiro desenho é um metrô, que vem acompanhado de um acento circunflexo, e a palavra metro sem acento. Então, são palavras escritas da mesma forma, mas que uma vem acompanhada de um acento circunflexo, e a outra não. Portanto, se tornam palavras com significado diferentes, né? Que representam coisas diferentes. Para ficar clara a diferença de um som aberto, indicado pelo acento agudo, e do som fechado, vamos observar essas duas palavras aqui, tá certo? Então, nós temos aqui avó, pronunciem, né? Avó e avô. Então, quando você pronunciar a palavrinha, vocês vão perceber, né, a diferença do som, né? Assim, avó, som aberto, e avô. No primeiro desenho, na primeira palavra, avó, o acento que vocês estão vendo aqui, o acento que torna a vogal, né, pronunciada com o som aberto, nós temos aqui o acento agudo. E a palavra avô, que vem com um acento circunflexo, o som é um som fechado, né? Representa um som fechado. Como nós falamos na abertura da explicação de acentuação, de sílaba tônica, nós temos aqui o que eu falei inicialmente e alguns exemplos de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Então, só revisando mais um pouco. Então, oxítona, quando a palavra, né, quando a sílaba mais forte é a última sílaba, certo? Nós temos aqui 4 exemplos, com dor, ruim, vatapá e pê. São palavras oxítonas. E proparoxítona é a penúltima sílaba, né? Quando a penúltima sílaba é a mais forte. Nós temos aqui a palavra escola, alto e táxi. Escola, a sílaba mais forte é có. Alto, a sílaba mais forte é ao. E táxi, a sílaba mais forte é tax, tá, né? Então, o tá vem acentuado, mas quando a palavra vem acentuada, é mais fácil de você identificar a sílaba tônica. Já quando ela não vem acentuada, você tem que observar a sua pronúncia, né? Qual a pronúncia, a sílaba que vem mais forte. Então, aquela que se prevalece mais, que se sobressai mais, ela é chamada de sílaba tônica. Nós temos aqui as palavras proparoxítonas, que são quando a sílaba é a penúltima, a antepenúltima é a mais forte, né? Nós temos aqui médico, nós temos o có, de e mé. Mé é a antepenúltima sílaba, portanto, a mé é a sílaba mais forte, ela é proparoxítona. Só. Última, penúltima e antepenúltima. Aqui nós temos úmido, a palavra úmido. U é a sílaba mais forte, portanto, úmido também é proparoxítona. Para terminar o exemplo de palavras proparoxítonas, nós temos aqui a palavra lâmpada, onde a sílaba mais forte é lã. Então, lã é a sílaba tônica. Então, portanto, a palavra lâmpada é uma palavra proparoxítona, classificando quanto à sílaba tônica, né? Junto com essas sílabas aqui, tônica, tem várias formas de nós classificar. Tem outra maneira de nós poderíamos classificar também quanto ao número de sílabas, né? Nós poderíamos classificar quanto ao número de sílabas. Mas isso a gente não vai ver nesse momento, certo? Então, vamos para a próxima agora. Todo esse conteúdo, gente, vocês acompanham, observam no livro de vocês, certo? Tá na sequência, a explicaçãozinha aqui, você vai
ter a oportunidade de pegar o seu roteiro para estudar bem direitinho. Aqui nós falamos no começo sobre as fábulas, agora nós vamos falar histórias que encantam sobre o conto, né? Nós temos a definição de um conto, que é uma narrativa, né? Uma história com começo, meio e fim, e ela tem uma estrutura, né? O conto ele tem uma estrutura, né? Que tem a apresentação, o clímax, o desfecho, a resolução, um aumento de tensão, tem tudo isso que compõe um conto. Vocês também já tiveram a oportunidade de conhecer alguns contos e nós vamos dar continuidade aqui explicando, falando um pouquinho sobre cada parte da estrutura de um conto. Primeiro, nós temos a situação inicial. O que é que acontece nessa situação inicial? É onde o narrador ele apresenta a situação, a circunstância da história, o local onde ele vai acontecer, os personagens, né, que participam dessa história. Depois nós temos a complicação, né, são os conflitos que aparecem durante o conto, durante a narrativa, né? Temos também o clímax, que é o momento de maior tensão, né, da história, quando os personagens chegam a um ponto que não pode mais adiar a história. Tipo, na história do lobo do Chapeuzinho Vermelho tem uma complicação, né? No começo, o que é que acontece? Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela chama Chapeuzinho Vermelho para ir deixar os doces da vovozinha. No caminho, a Chapeuzinho Vermelho encontra quem? O Lobo Mau. O Lobo Mau ensina a Chapeuzinho a ir por um caminho mais longo, enquanto ele vai aonde? Na casa da vovozinha. O que é que ele faz? Engole a vovozinha. Essa parte aí já é uma complicação na história. E o desfecho final é quando os caçadores chegam e tiram a vovozinha de dentro do Lobo Mau, né? Então esse é o momento final da história, onde tudo acontece, o que aconteceu na história é resolvido, né? Então é a solução dos conflitos que acontecem ao longo da história. Essa é a parte do desfecho. Então nós temos aqui a estrutura, que ela é composta pela situação inicial, pela complicação, o clímax e o desfecho. Toda essa parte aqui de estrutura do conto você também encontra no nosso LV3, tá bom? Então nós vamos falar sobre os substantivos, na parte da gramática, vamos trabalhar com os substantivos. Não é um conteúdo que vocês não conheçam, é um conteúdo que nós trabalhamos durante todo o terceiro bimestre, fizemos revisões com atividades também, que nós estamos só fazendo uma revisão. E o que é um substantivo? São palavras que designam um ser, né? Que falam de um ser, que dá nome a um ser, né? Visíveis ou não. Aí, quando ele é visível, ele tem uma classificação. Quando ele não é visível, ele tem outra classificação que a gente vai ver no decorrer da explicação, tá certo? Também, eles nomeiam ações, sentimentos, estados, qualidade. Nós temos aqui o exemplo, né? Nós temos aqui uma galinha, uma raposa e uma sopa. Temos também uma pessoa, né? Uma pessoa, nós temos aqui uma pessoa. Então, as palavras usadas para dar nome a personagem, pessoas, alimentos, animais, objetos, cidades, são substantivos. Por quê? Porque elas designam, né? Elas dão nome a um ser, né? Então, vamos lá. Os substantivos, vamos observar bem a gravura que nós vamos falar na parte de cima. Essa parte aqui de cima nós vamos falar dos substantivos concretos, né? Nós estamos vendo aqui, então todos esses desenhos aqui nós estamos vendo, estamos olhando eles, podemos falar algumas características dele, e esses substantivos nós chamamos de substantivo concreto.
o fogão, o cozinheiro, a galinha, a sereia, a melancia, o restaurante e a noite. Nós temos aqui 7 tipos de substantivos concretos. Mas o que vem a ser um substantivo concreto? São palavras que indicam seres com existência própria, que existem independentemente de outros seres. Podem ser do mundo real, como objetos, pessoas, animais, vegetais, minerais, lugares, entre outros. Ou do mundo imaginário, que é um personagem como nós temos aí no desenho, né, de explicação, nós temos uma sereia, né? Então ele é um substantivo também concreto, porque ele pode ser também do mundo imaginário, certo? E temos os substantivos abstratos, que eles precisam da existência de outras pessoas para que ele possa existir. Tristeza, só existe a tristeza porque alguém se sente triste, né? Fome, viagem, a cor, bondade, calma, doença e amor. Então, essas palavrinhas, eles precisam da existência de outras coisas para eles poderem existir, né? Então, vamos para o próximo agora. Aqui nós temos uma tabelinha onde vocês vão perceber e acompanhar no livrinho de vocês também os substantivos abstratos são que indicam sentimentos, ações, qualidades e estados dos seres, né? Então, nós temos aqui 6 tipos de substantivo abstrato, de 6 formas que nós podemos encontrar. Qualidades e defeitos são substantivos abstratos. Sinceridade, beleza, feiura e egoísmo. Precisa de pessoas para eles existirem, né? A sinceridade, a beleza, a feiura e o egoísmo. Um estado pode ser um estado de doença, de riqueza, de juventude, de ilusão. Ações, organização, viagem, compra. Sentimentos, saudade, felicidade, raiva, amor, tristeza. Sensações, frio, tontura, sede, fome. Noções, que pode ser de tamanho, de cor, de peso, massa, se é gordo, se é magro, altura, se é alto, se é baixo, né? Então, esse tipo de substantivo, ele não existe por si próprio, para ele existir precisa de algo, né? Há necessidade de algo para ele existir, diferente do substantivo concreto. Agora nós vamos falar um pouquinho do substantivo comum e substantivos próprios, que vocês já viram lá no primeiro ano, e a gente vai dar uma continuidade ao conteúdo e falar um pouquinho sobre o substantivo comum e substantivo próprio, certo? Então, quando damos nome a qualquer ser, coisa ou objeto, mesmo tipo ou natureza, utilizamos letra inicial minúscula e dizemos que são substantivo comum. Então, o primeiro ponto que nós vamos analisar e vocês vão memorizar é que o substantivo comum, ele começa com uma letra minúscula, diferente do substantivo próprio, que vem com letra maiúscula, né? Então, nós temos aqui um cachorro, nós temos um piano e nós temos livros. 3 desenhos aí que representam. Pela escrita, você já percebe de inicial que são substantivos comuns, porque a primeira coisa que nós falamos é que para ser comum ele se iniciava com letra minúscula, ok? Então, essas palavras são substantivos comuns e são escritas com letra inicial minúscula quando não estão no começo de uma frase. Então, outra coisa que a gente tem que perceber, que mesmo ele sendo um substantivo comum, né? Ele sendo um substantivo comum, mas quando ele vem
numa frase, vem no início de uma frase, ele vem escrito com letra maiúscula. Aí é uma exceção, né? Ele vir escrito com letra maiúscula é quando ele vem no início de uma frase. Então, essa cidade é grande. Então, por que a palavra cidade? Tia, mas a palavra cidade é um lugar. É um lugar. E por que ela está com letra minúscula? Realmente ela é um lugar, mas para eu saber a cidade, o que vem com letra maiúscula é o nome da cidade. Então, que cidade é essa? Fortaleza é a cidade. Então, a palavra Fortaleza, cidade é letra minúscula e a palavra Fortaleza, o F é maiúsculo, porque quando eu estou me referindo à cidade, eu vou me referir ao local. Que cidade é? Qual cidade? Então, a cidade que eu vou me referir é que ela vem com a letra maiúscula, certo? A menina está linda naquele vestido. A menina é um ser humano, né? Menina é um substantivo comum. Gato. Vamos prestar bem atenção a esse detalhe do gato também. É muito interessante. A palavra gato em si é um substantivo comum, mas a partir do momento que você dá o nome ao gato, o nome do gato vai se tornar um substantivo próprio, certo? Mas o gato, a espécie em si de animal, o gato é um substantivo comum. Mas se eu colocar o nome do gato, o gato Mimi, o gato Mingau, o gato Fred, o gato Félix, aí esses substantivos são o nome do animal, Félix, Mimi, Mingau, vou dizer o nome das minhas gatas, a Mel, a Sabrina, então são substantivos próprios. O nome da gata, o nome que eu dei para a gata é um substantivo próprio, certo? Então, lápis. O lápis é vermelho. A palavra lápis está representando um objeto, então é um substantivo comum. Até aí, espero que vocês não tenham, não estejam com nenhuma dificuldade, certo? Então, vamos agora continuar, só que agora com o substantivo próprio. As palavras que identificam as imagens apresentadas são exemplos de substantivos próprios. Por quê? Aqui eu tenho uma cidade. O nome cidade é um substantivo comum, como eu falei anteriormente. Mas a palavra, a cidade Salvador, Salvador é o que? O lugar, né? Então, está se referindo ao lugar. O nome da cidade é Salvador, assim como o nome que eu citei anteriormente, Fortaleza, também é um lugar, ele vem escrito com letra maiúscula. Tem um gatinho aí. Eu vou dizer que esse gato aí, parece com o gatinho que eu tinha, é o gato Biscuit, certo? O nome do gato que eu tinha no passado, Biscuit. Então, a palavra biscuit é um substantivo próprio porque é o nome do gato. E nós temos aqui uma pessoa, né? Um ser masculino que ele tem um nome aqui, um nome próprio. Eu não estou conseguindo visualizar bem, mas vamos dizer, se ele tem um nome próprio, pode ser Antônio, João, Raimundo, Fernando, Luiz, entre outros. Substantivo próprio, né? Nome próprio, tá dando nome a uma pessoa, então substantivo próprio escrito com letra maiúscula. Até aí, tudo bem, né? Vamos para a próxima página. Aqui eu finalizo nossa primeira aula de português. Espero que vocês tenham acompanhado, que não tenham dúvida. Qualquer dúvida, eu estou na escola e estou disponível para tirar as dúvidas a qualquer momento que vocês queiram. Beijo e até a próxima.